Existem apóstolos atualmente? No vídeo de hoje, um texto escrito por Fernando Martinez e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há em Portugal, e certamente no Brasil, um grupo religioso que se autodenomina Igreja Nova Apostólica, o qual, entre outros ensinos que divulga, afirma possuir em suas fileiras apóstolos vivos investidos de autoridade absoluta e final em todas as questões relacionadas com a fé. Como várias pessoas sinceras costumam inquirir se os tais são cristãos evangélicos, valemo-nos do opúsculo Perguntas e Respostas sobre a Fé Nova Apostólica, editado em português pela referida organização heterodoxa, de onde extraímos alguns elementos bastante elucidativos acerca do assunto. Ei-los. Lê-se nesse opúsculo que em 1830, na Escócia, homens crentes receberam, por meio de revelações divinas, o encargo de retornar à Igreja de Cristo. No início, asseveraram que o número dos apóstolos vivos não poderia exceder os 12, mas depois criaram uma nova teoria. Pregavam na época que durante a atividade desses 12 apóstolos já falecidos, deveria ocorrer a prometida vinda de Cristo. Diante do não acontecimento desse evento, viram-se forçados a reconhecer o erro, mudando, portanto, de ensino também sobre esse assunto. No ano de 1963, separaram-se do grupo inglês, fundando aquilo que chamaram Igreja Nova Apostólica. Essa igreja tem uma hierarquia encabeçada pelo apóstolo maior, uma espécie de papa, seguindo-se por ordem de importância: apóstolo de distrito, apóstolo, bispo, prelado, evangelista de comuna, diácono, subdiácono. De 1863, com Schwartz, a 1978, conheceram os seguintes apóstolos maiores: Dreba, Niaus, Bischoff, Smith, Strickinson e Uruler. Eles aceitam os 14 livros apócrifos, dirigem orações em favor dos defuntos, dizem que Pedro, a quem classificam de apóstolo maior, era a cabeça dos apóstolos. Ensinam que no tempo presente o Espírito Santo é dado pelo apóstolo maior e os apóstolos da Igreja Nova Apostólica. Praticam o batismo infantil e dão a ceia do Senhor às crianças. Dizem outros sim que a Santa Ceia é precedida pelo anúncio da palavra e pelo perdão dos pecados, a absolvição. Declaram que na Santa Ceia o pão e o vinho têm de ser bentos e ministrados por um portador de cargo sacerdotal da Igreja. Modificaram nos seus livros os mandamentos do Decálogo. Apelidam de criaturas o pão sem fermento e o vinho da ceia do Senhor. Acreditam em 3 sacramentos: o santo batismo com água, a santa ceia e o santo selamento. Asseveram ser Cristo a cabeça invisível da Igreja sobre a terra. Admitem a sucessão apostólica. Afirmam que a Igreja Nova Apostólica levará a termo a obra redentora iniciada por Jesus. Sustentam que os atos do pacto, sacramento, podem ser recebidos pelos vivos em representação dos mortos.
Estas são algumas crenças desse movimento religioso, cujas heresias nem sempre são fáceis de descortinar no início das suas atividades, e, sobretudo, na mensagem bíblica proclamada nas reuniões que celebram. A fé nova apostólica também aceita muitas verdades das Escrituras Sagradas, todavia, há bastante joio no meio do trigo doutrinário. Visto o grupo religioso em causa, não evangélico, defender a existência odierna de apóstolos com características semelhantes às dos 12 apóstolos da primitiva igreja, o apóstolo maior pontificam é como a cabeça visível da igreja, a instância suprema em todos os assuntos. Consideraremos a seguir a questão do apostolado, principiando com algumas perguntas que consideramos pertinentes a este assunto. Conta atualmente a Igreja de Cristo com apóstolos investidos de autoridade absoluta e final sobre igrejas locais autônomas dotadas do respectivo presbitério. Apóstolos com autoridade divina, idêntica a 12 apóstolos de Jesus ou mesmo de Paulo? Apóstolos sucessores dos 12, os quais viram literalmente o Senhor ressurreto andando com ele desde o seu batismo até a ascensão? Apóstolos que são pedras fundamentais da igreja? Apóstolos com essas características, sem dúvida, que não os há, a despeito de muitos reclamarem para si semelhante direito e título. Apóstolo é uma palavra derivada do grego apostelo, significando embaixador, enviado, mensageiro. A Bíblia faz referência aos 12 apóstolos do Cordeiro, Lucas 6, 12 e 13, 1 Coríntios 15 e 5, nomes que figurarão nos fundamentos da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 14. Com a traição de Judas Iscariotes, este é substituído por Matias, Atos 1, do 15 ao 26. Os apóstolos do Cordeiro colocaram os alicerces da igreja, Efésios 2 e 20, da qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, Efésios 1 e 22, 5 e 23, Colossenses 1 e 18. O fundador, Mateus 16, 18 e 19, e a principal pedra de esquina, a rocha fundamental, Atos 4 e 11, Efésios 2 e 20, 1 Coríntios 2 e 6, 2 de Pedro 2 e 4. Daí constarem os nomes dos mesmos dos fundamentos da celestial cidade da Nova Jerusalém. Paulo seria um apóstolo, Romanos 1 e 1, 1 de Coríntios 1 e 1, 1 de Coríntios 9 e 1, 2 de Coríntios 1, 15, 1 de Coríntios 1, 2 de Coríntios 11 e 5, Gálatas 1 e 1. Semelhante aos 12, mas sem sucessor aos tais, até porque esse número permanecerá no futuro até a consumação do plano de Deus para a sua igreja. Apocalipse 21 e 14. Ele era um apóstolo único e não o 13º, sendo vocacionado por Deus para realizar um trabalho especial entre os gentios, Gálatas 2 e 8. Os sinais do seu apostolado manifestou-os Paulo com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas, 2 de Coríntios 12, 12. Bem assim, o selo do seu apostolado na atividade missionária, 1 de Coríntios 2 e 8. Na acepção mais lata, e não como título oficial, o Novo Testamento designa certos dirigentes cristãos de apóstolos, como Barnabé, Tiago, irmão do Senhor, Silas, Júnia e Andrônico. São os denominados apóstolos e embaixadores das igrejas ou missionários, possuidores de dons notavelmente espirituais, com uma profunda experiência pessoal, resultando no poder de estabelecerem ou fundarem igrejas e
proverem adequada liderança espiritual para o povo de Deus, como escreveu Donald G. Tomando-se como exemplo um determinado período da história eclesiástica, costuma mencionar-se, entre muitos outros apóstolos das igrejas, homens como John Wesley, Carlos Finney, Guilherme Carey, Dwight Moody, Hudson Taylor, George Miller e outros. Comentando o clássico texto de Efésios 4:11, Russell Champlin diz o seguinte: 1. Os apóstolos são chamados fundamento da igreja. Os apóstolos foram receptadores regionais da revelação cristã distintiva. Portanto, devido à sua natureza e caráter sem par, esse ofício apostólico não pode ser transferido. Assim, a noção de sucessão apostólica é um dogma humano e não uma doutrina do Novo Testamento. Entretanto, em sentido secundário, ainda há apóstolos, homens de elevada autoridade conferida por Deus, os quais têm a cumprir serviços especiais de grande importância na Igreja. No novo dicionário da Bíblia, no tópico relativamente ao ministério apostólico, lê-se: o Novo Testamento tem menos a dizer do que alguns esperariam no que tange ao governo dos apóstolos sobre a Igreja. São apenas as pedras de toque da doutrina, os tesoureiros da tradição autêntica sobre Cristo. Delegados apostólicos visitam as congregações que refletem novos desvios para a Igreja. Mas não foram os 12 que nomearam os 7 diáconos. O crucial concílio de Jerusalém consistiu de um grande número de anciãos, como também de apóstolos, e 2 dos apóstolos serviam entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia. O governo era um dom distinto, normalmente exercido por anciãos locais, enquanto que os apóstolos, em virtude da sua comissão, eram móveis. Também não aparecem proeminentes na administração das ordenanças. A identidade de função que alguns veem entre os apóstolos e os bispos do segundo século, de modo algum é clara. Não queremos terminar este artigo sem transcrever um texto da autoria do escritor pentecostal Donald G., no qual este pensador cristão responde à pergunta sobre se, odiernamente, há ou não ministério apostólico. Escreve ele: em certo sentido, a resposta deve ser negativa. Só houve 12 apóstolos do Cordeiro. Impossível é hoje para os homens ter visto Jesus, nosso Senhor, no sentido literal e aparentemente compreendido no Novo Testamento. Se admitimos a possibilidade de uma visão espiritual, tal como a que Paulo teve na estrada de Damasco, e depois referida em conexão com o seu apostolado, devemos lembrar que ele evidentemente tomou como excepcional aquela experiência particular. Ele foi como um nascido fora do tempo. Note-se ainda não haver já fundamento a ser lançado, no sentido em que isso se fez de modo final pelos primeiros apóstolos. Tiveram eles plena consciência de lhes haver confiado a completação final da revelação divina para esta nossa dispensação. E hoje qualquer suposta revelação adicional é muito justamente encarada com grande suspeição e como sinal quase iniludível de engano e embuste. Assim, no sentido mais profundo do termo, todo o corpo de Cristo, em cada geração e em cada lugar, é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E as tentativas de se provar que determinadas seitas têm base num suposto fundamento apostólico são completamente inócuas e despropósitas, embora sinceras,
Todos os verdadeiros membros do corpo de Cristo, mesmo sem levarmos em conta a sua denominação, têm igualmente o direito de afirmar que estão sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento. Hoje, qualquer pretensão ao ofício de apóstolo não pode ser da mesma natureza da do primeiro grupo de apóstolos, e as seitas ou grupos que pretenderem tal coisa estão a sustentar um erro crasso e potencialmente perigoso. Existe ainda hoje o ofício de apóstolo? Alguns hesitam em dar uma resposta afirmativa e dogmática. Não obstante, 1 Coríntios 12, 28, diz-nos que Deus pôs este ministério dentro da sua igreja, e Efésios 4, do 11 ao 13, reafirma que foi concedido para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito. E ainda não se chegou a essa bendita consumação, portanto julgamos haver sólida base para se esperar que certa forma de ofício apostólico permaneça em operação ativa no corpo de Cristo, embora bem à parte hoje dessa questão de se lançar o fundamento. Concluímos, cremos existirem hoje pessoas que estão a exercer em louvável medida esse tipo de ministério concedido por Deus. Que ninguém deixe de reconhecer aquilo que lhes é devido, só pelo fato de não se chamarem a si mesmos de apóstolos, ou pelo fato de assim não serem chamados por outros. À semelhança de qualquer outro dom do ministério de Cristo, o ofício de apóstolo não depende de nome nem de título, mas de poder. Fernando Martinez, Jornal Mensageiro da Paz, abril de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.